Fala galera, chegou o grande dia, o dia da final da Conmebol Libertadores 2025. E a gente vai repercutir tudo sobre esse grande duelo, o que está em campo hoje, como chegam as equipes para esse grande duelo, prováveis escalações. Então já sabe, acompanhe esse vídeo até o final e se você está chegando agora, eu sou o Brendo e aqui a gente traz a análise real do jogo, sem mentiras, sem enrolação, trazendo de fato a verdade. Então já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, já deixe o seu like e não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Vem para a resenha comigo. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Quem vai ser o grande campeão da Libertadores de 2025? Relembrando, né, que em 2021 tivemos essa mesma final entre essas duas equipes e naquela ocasião o Palmeiras levou a melhor na prorrogação, sendo campeão diante do Flamengo. O curioso é que essas duas equipes, e não é de hoje, né, já é bastante tempo que Palmeiras e Flamengo são as duas equipes da elite. São as duas equipes que têm maior poderio financeiro, os melhores elencos, melhores gestões de futebol, e isso é verdade. E não é à toa que todo ano entram como favorito em todas as competições. E os deuses do futebol, quis um roteiro perfeito que essas equipes se enfrentassem nessa grande final. Com caminhos diferentes até a final, é verdade. O Palmeiras, quando a gente fala de Libertadores, ele chega não só com sangue nos olhos, mas ele chega de uma semifinal, uma reviravolta histórica, onde perde de 3-0 para a LDU e em casa vira esse jogo para 4-3 e chega à grande final. Então o Palmeiras chega nessa final com aquela energia de campeão, porque fez o impossível na semifinal. Então a cabeça dos jogadores, o mental, e o Abel Ferreira gosta muito de falar sobre o mental dos jogadores, é que o impossível eles já fizeram na semifinal contra a LDU. E hoje contra o Flamengo é o jogo da temporada para o Palmeiras. Porque se o Palmeiras perde, ele está decretando o ano de 2025 como um ano péssimo. Novamente, Palmeiras tem poucas chances de título no Campeonato Brasileiro, restam 2 rodadas e ele vê um Flamengo muito mais à frente. Então o Flamengo com muito mais chance de título no Campeonato Brasileiro. Perdeu o Paulista para o seu maior rival, Corinthians, caiu na Copa do Brasil de forma precoce, também para o seu rival Corinthians. Se perder a Libertadores hoje, é decretar o ano de 2025 como um ano terrível para os palmeirenses. Mas terrível em qual sentido? É porque os torcedores do Palmeiras estão acostumados a ganhar títulos todas as temporadas. E não ganhar nenhum título essa temporada seria algo ruim. Mas, novamente, o fato do Palmeiras estar na final da Libertadores, o fato do Palmeiras brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, é sim algo bom. Ruim fosse se o Palmeiras tivesse caído nas oitavas da Libertadores, tivesse em 10º no Brasileirão. O Palmeiras sim fez uma boa temporada, o Palmeiras brigou por títulos, mas por pequenos ajustes, por talvez falhas de gestão de futebol no início da temporada, o Palmeiras não chegou naquele patamar que o torcedor imagina, que o torcedor sonha, que é chegar e ganhar tudo. Porque o Palmeiras ele tem time para isso e ele tem um técnico que sabe fazer isso melhor do que ninguém. Abel Ferreira. Vocês têm noção do que é o Abel Ferreira? Na minha opinião, e eu já falei aqui outras vezes, o maior técnico que já pisou em solo brasileiro, principalmente nesse século 21. Se o português levanta a taça da Libertadores hoje, só eles são 3 Libertadores. Tem time que tem 1 Libertadores, o Abel tem 3 Libertadores se ganhar hoje. Se não ganhar, tem 2, tem mais também. Fora os outros troféus, os outros campeonatos que o Abel Ferreira levantou pelo Palmeiras. O maior técnico da história do Palmeiras, é verdade. Genial o que ele faz dentro de campo. Fora de campo, fora das 4 linhas, tem muitas coisas que a gente não concorda. É no estilo europeu, no estilo português mesmo. Mas dentro de campo, o cara é um gênio, espetacular. O que ele fez em jogos como esse recente da LDU é coisa
de outro mundo. Mas será que o Português vai conseguir ganhar mais uma Libertadores pelo Verdão? É o que a gente vai descobrir hoje. O Palmeiras está apostando todas as fichas nessa grande final, até porque praticamente abriu mão do Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência muito ruim de jogos no Campeonato Brasileiro. Então é o jogo da vida, é o jogo da temporada para o Palmeiras, é o jogo da temporada para o Abel, é o jogo que vai decretar o ano de 2025 para o Palmeiras. Já quando a gente olha para o outro lado, para o Flamengo, a gente vê um técnico um pouco mais novo, que é o Felipe Luiz, 40 anos, chega no Flamengo no final do ano passado e chega logo após a saída de Tite. O Flamengo, ele é um elenco ótimo, já falei aqui em outro vídeo sobre a qualidade do elenco do Flamengo, que não é só um time, são dois times, mas não é só de jogadores, não é só de pessoas, tem que ter um líder bom, tem que ter um treinador bom para tudo dar certo, para essa engrenagem funcionar corretamente. E o Tite chega no Flamengo, tinha acabado de sair da seleção brasileira, alta expectativa, mas não consegue desenvolver um bom trabalho. Assim como outros treinadores que passaram pelo Flamengo não conseguiram, né? Renato Gaúcho, enfim, tantos outros, mesmo com um elenco recheado de opções. E qual que é a diferença do Felipe Luiz? O Felipe Luiz, ele já foi jogador. O Felipe Luiz, ele entende os jogadores e entende o jogo. Além do que, o Felipe Luiz adquiriu experiência com grandes técnicos aí do futebol. Diego Simeone, Jorge Jesus em 2019, então ele tem bagagem. E ele chega justamente para o jogo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians. Teve muito corintiano que pensou, poxa, deixa o Tite terminar a temporada. Mas o Felipe Luiz vem e naquele jogo em Itaquera, olha só a tática, a mentalidade de um grande treinador. Bruno Henrique é expulso no início da partida. E o que o Felipe Luiz faz? Já ganhamos o jogo no Rio de Janeiro, agora a gente tem que se fechar, tem que segurar. Vamos dar a bola para o adversário e vamos deixar eles nos atacar. Porque se a gente ataca, a gente abre espaço e aí sim o Corinthians chegaria a gols na partida, provavelmente iria para pênaltis ou, quem sabe, até uma vitória no tempo regulamentar do Corinthians. Mas o Felipe Luiz foi isso aqui, ó, mental. Trouxe para o lado dele o que ele tinha de mais forte dentro daquele contexto, que é vamos dar a bola para o adversário e vamos nos fechar. Então é um treinador jovem, mas que tem uma mentalidade inovadora, uma mentalidade que acompanha os treinadores do futebol atual, do futebol moderno, e tem muitos treinadores experientes que não têm a capacidade que o Felipe Luiz tem de enxergar os jogos na atualidade. E se ele ganhar a Libertadores um ano após praticamente um ano, né? Um ano e pouco, após estrear pelo Flamengo, ele entra assim para a história do clube, não só como jogador, mas como treinador. Ganhou a Copa do Brasil o ano passado, é verdade. É verdade que ele pega um trabalho que já estava meio caminho andado, né? Uma temporada ali de altos e baixos do Flamengo, mas essa temporada é toda dele, completamente dele, do início ao fim. Então sim, Felipe Luiz pode fazer história hoje, um treinador de apenas 40 anos e com uma mentalidade agressiva, inovadora, de quem entende de futebol. Agora sim, sem mais delongas, como chegam as equipes, prováveis escalações para esse grande espetáculo que acontece hoje em Lima, às 18 horas, horário de Brasília. Vamos começar então pelo Palmeiras, porque a provável escalação do Palmeiras é a seguinte: Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo fazem a dupla de zaga e Piquerez na lateral esquerda. Meio de campo, ele vem com Bruno Fux e Andreas Pereira. Lembrando que Bruno Fux, ele vem na vaga do Aníbal Moreno, e o Aníbal Moreno não vem de uma sequência tão boa. Então entende o Abel, assim como todos nós, pelo menos a maioria, né, que o Bruno Fux seria sim a melhor opção para esse jogo de hoje. Vem em melhor fase em comparação à do Aníbal Moreno. Ele finaliza o meio de campo com Rafael Veiga e Alan, e no ataque a dupla Tigrinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então assim vem a equipe do Palmeiras para o jogo de hoje. E um detalhe bem importante aqui, um personagem dessa grande final é o Andreas Pereira, que na última final entre essas duas equipes,
Andreas Pereira estava do outro lado, do lado do Flamengo, e na prorrogação ele comete um erro, assim como todo jogador comete, mas que muda completamente a história daquela final e o Palmeiras é campeão. Dessa vez, Andreas Pereira está do lado oposto, do lado alviverde. Será que dessa vez Andreas Pereira vai sair feliz da final ou será que ele vai ver de novo a equipe adversária sendo campeã? É um grande personagem deste duelo, o Andreas Pereira. Falando de Mengão agora, vamos para a provável escalação. O Flamengo vem a campo hoje, então, com Rossi no gol, Varela, Danilo e Léo Pereira, dupla de zaga. Se esperava até um Léo Ortiz fazer uma dupla de Léos ali na zaga, mas caso o Léo Ortiz de fato não tenha condições de jogo, vem com Danilo para jogo. Alexandro na lateral esquerda, meio de campo, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta e no ataque, Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique. É claro que quando você olha aqui para o time do Flamengo, é um time de muito mais nome individualmente falando, né? É cheio de estrelas, cheio de craques, é um time inclusive que você imagina disputando ligas europeias, né? O Palmeiras tem sim muita qualidade individual, mas se você compara com o elenco do Flamengo tem muito mais nomes, né? Desse atrativo individual. Mas é o coletivo que entra em campo. E aí você tem dois gênios que fazem isso muito bem. Abel Ferreira de um lado, Felipe Luiz do outro, e eu quero saber a sua opinião agora. Deixe aqui nos comentários. Quem vai ser tetracampeão hoje da Libertadores? Apenas um time brasileiro vai se consagrar tetracampeão hoje. Vai dar Mengão? Vai dar Verdão? Deixe sua opinião e não se esqueça, hein? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, para ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos novos. E um grande abraço, um excelente final de semana e uma ótima final de Libertadores para vocês.